nosso congresso é 34 anos de Constituição Federal. No painel de hoje, nós temos, então, um tema palpitante, um tema atualíssimo, que é o direito constitucional militar. Bom, temos, então, como palestrantes 3 ícones, né, juristas, para poder realizar essa explanação. O doutor Davidson Correia, que é advogado, membro da Comissão do Direito Militar da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, subseção da Ceilândia, é especialista em direito militar, em direito penal e em direito processual penal. Seja muito bem-vindo, doutor Davidson. É um grande prazer tê-lo aqui para realizar essa o segundo expositor é o doutor Sérgio Ricardo Rodrigues Ribeiro. Boa tarde, boa noite, doutor Sérgio. Seja muito bem-vindo. Um grande prazer tê-lo aqui neste evento, no 12º Congresso. O doutor Sérgio integra a Polícia Militar, é professor, é membro da Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Distrito Federal, subseção da Ceilândia, e é também especialista em direito militar. E temos também a expositora, doutora Ravene Mendonça, assessora da Polícia Militar do Distrito Federal, é membro da Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Distrito Federal, subseção da Ceilândia, é também especialista em direito trabalhista e também no direito militar, como mediador e que vai também conduzir aí os debates, o nosso professor prata, aliás, diamante da casa, professor Rafael Mesquita, advogado, mestre em direitos sociais e processos reivindicatórios, é professor do curso de Direito do Centro Universitário IESB e é também conselheiro, não é, da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal. Portanto, hoje nós temos aqui um banquete jurídico que versa, então, sobre um tema palpitante, um tema importante, um tema atual, que é o direito constitucional militar. Reitero os agradecimentos aos ilustres expositores do painel de hoje. Reitero os cumprimentos a todos os alunos e alunas, mestrandos e mestrandas que estão aqui para poder, então, participar deste importante debate. Professor Rafael, já vou passar, então, a palavra para o doutor Davidson Correia e imediatamente fica, então, aqui com Vossa Excelência, a condução dos debates, aqui também registrado nosso agradecimento em nome de toda a equipe diretiva dessa casa, dessa instituição de saber, que é o Centro Universitário IESB. Por favor, doutor Davidson, o senhor está com a palavra, para que nós possamos aprender, então, hoje sobre o direito constitucional militar. Por favor. Então, professora Anne Ávila, professor Rafael, nobres colegas aí da nossa Comissão de Direito Militar, nobres alunos, estudantes dessa instituição renomada, muito boa noite. É um grande prazer para a nossa Comissão de Direito Militar da OAB Ceilândia poder contribuir com este congresso, né, que celebra os 34 anos da nossa Constituição Federal de 88. E, para mim, em especial, também é um motivo de grande satisfação poder fazer parte desse time, que hoje está aí reunido para falar um pouco do direito militar à luz da nossa Constituição, né? E também é gratificante abordar essa temática durante um momento histórico significativo que atravessa a nossa nação e o qual requer importantes esclarecimentos, né, sobre a missão institucional das nossas Forças Armadas, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Então, vamos lá. Primeiramente,
Gostaria de dizer que o direito militar é pouco difundido na grande maioria das nossas faculdades, e isso muito em razão do período de autoritarismo que o Brasil viveu de 1964 a 1985, aproximadamente, né, quando, enfim, veio a redemocratização e, após, surgiu a nossa Constituição de 88. Mas, apesar dessa pouca difusão, direito militar é um ramo jurídico vastíssimo que cotidianamente tem exigido a operação dos nobres advogados, demais operadores do direito, que por sua vez encaram aí alguma dificuldade, muito em razão da ausência da abordagem desse conteúdo no meio acadêmico. Atualmente começam a surgir formações nessa área, porém, majoritariamente na pós-graduação, né? E já é um começo, mas sonhamos com o dia do retorno dessa disciplina no âmbito da graduação. Estamos no IESB, então, celebrando esses 34 anos da nossa Constituição de 88, e nesse contexto é oportuno falar de direito constitucional militar, a fim de apresentar o regramento da vida castrense à luz da nossa Constituição. E aí, a propósito, assim, castrense é um termo que vem do latim, que é o castro, que quer dizer acampamento, pois o direito militar ele praticamente surgiu na Roma antiga como uma forma de disciplinar e organizar as legiões romanas. Então, falemos então de princípios. Todos nós sabemos que os princípios são diretrizes que são colocadas acima de qualquer outra consideração, até mesmo de ordem legal, e aí fornecem uma coerência ao sistema normativo, auxiliam na compreensão do conteúdo e também na extensão do comando das normas jurídicas. E a vida militar no Brasil obedece um regramento constitucional que é alicerçado em princípios próprios, que fazem com que o direito militar surja como um ramo autônomo da ciência jurídica. E brevemente, aqui, sem pretensão de esgotar o tema, porque não tem como, né, nós vamos expor rapidamente quais os princípios constitucionais militares que estão expostos ali na nossa Constituição. E esses princípios dos quais estamos falando, eles estão implícitos, na verdade, nos artigos 42, 142 e 143 da nossa Constituição. O artigo 142, não, o artigo 42 se refere às forças militares estaduais, enquanto o artigo 142 e 143 se referem às forças armadas e ao serviço militar. Aí, em razão da simetria entre União e entes federativos, e em função do nosso tempo ser exíguo, aí eu vou me concentrar apenas no artigo 142, cujas disposições aí se aplicam, mutatis mutandis, às polícias e bombeiros militares, ok? E ao artigo também 143, que tratará do serviço militar obrigatório prestado em nosso país nas Forças Armadas. Então, vamos lá. Artigo 142 da nossa Constituição está redigido da seguinte forma: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Bom, este pequeno caput traz uma verdadeira pleiade de princípios. E o primeiro princípio é o princípio da hierarquia e da disciplina. Ele demonstra que estes valores são os pilares institucionais das Forças Armadas, das forças militares de nosso país. Não se pode conceber uma tropa com soldados fortemente armados sem que eles tenham que obedecer a estes valores da hierarquia e da disciplina, sob pena de se transformarem em uma massa de homens
perigosos, muito mais perigosos do que os próprios inimigos. Então, a hierarquia militar, o que seria? É a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das forças. Essa ordenação se faz por postos ou graduações, postos no caso de oficiais, graduação em caso de praças, e dentro de cada posto ou graduação, essa ordenação se faz pela antiguidade. Já no que tange a disciplina, ela é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas, disposições que fundamentam o organismo militar. Em outras palavras, podemos dizer que é o perfeito cumprimento do dever por parte de todos os componentes do organismo. E estes dois valores da hierarquia e da disciplina devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e os reformados. Passando adiante, em seguida, temos no artigo 142 o segundo princípio, que é o da desconcentração das Forças Armadas. Ora, vemos que as Forças Armadas são constituídas em Exército, Marinha e Aeronáutica. Essa divisão por áreas de competência, defesa da nação pelo ar, pelos mares e pela terra, segue uma tradição militar do nosso país. Mas não é somente por isso que essa divisão é estabelecida. É que, do ponto de vista da defesa e da proteção do Estado democrático de direito, a Constituição de 88 não achou prudente que todo o aparato militar do país estivesse à disposição de uma única força. Assim, para que se estabelecesse uma espécie de freios e contrapesos no âmbito da defesa militar, principalmente em tempo de paz, foi que o Constituinte de 88 definiu essa desconcentração em centros de competência. Esse foi o segundo princípio. E ainda no artigo 142 vemos o terceiro princípio. Falemos agora da permanência e regularidade das Forças Armadas, este princípio fundamental para os dias atuais. Quando o artigo 142 da nossa Constituição diz que as Forças Armadas são permanentes e também regulares, ele quis separar esses entes do universo dos demais entes e órgãos públicos, que podem ser extintos ou transformados com mais facilidade. Ao consagrar as Forças Armadas como uma instituição nacional permanente e regular, o Constituinte desejou submeter a sorte das Forças Armadas ao próprio destino do Estado brasileiro. Enquanto existir Estado brasileiro, existirão as Forças Armadas, sem que possa haver nenhuma dissolução na continuidade das suas missões institucionais. E aqui cumpre observar que, embora não esteja expresso no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, aquele que trata das cláusulas pétreas, a doutrina entende que é insuscetível de apreciação por proposta de emenda à Constituição tendente a abolir ou restringir a missão das Forças Armadas. Isso porque entende-se dessa forma porque são instituições permanentes por vontade da Constituição. Além disso, o seu desaparecimento ou enfraquecimento pode comprometer de uma só vez todos os institutos e valores prestigiados pelo artigo 60, parágrafo 4º. Extinguindo ou enfraquecendo as Forças Armadas, atinge-se de uma só vez a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, nós vemos aí que as Forças Armadas não podem ser modificadas aí em suas diretrizes ou extintas. Ainda no artigo 142, vemos aí o nosso quarto princípio da subordinação das Forças Armadas. Quando a Constituição prevê que elas se submetem ao comando supremo do presidente da República, que tem ali suas atribuições constitucionais elencadas no artigo 84 da Constituição Federal
e especificamente a respeito do Comando Supremo das Forças Armadas, temos a previsão do inciso 13 do artigo 84 da Constituição. Então, princípio da subordinação das Forças Armadas, elas não podem agir por si próprias, por sua própria iniciativa, porque elas se submetem ao comando supremo do chefe do Poder Executivo. Importante princípio também, principalmente nos tempos atuais, vem agora, que é o nosso quinto princípio constitucional, a destinação estrita das Forças Armadas, aqui também no artigo 142. Segundo, então, este artigo, segundo este princípio, destinação estrita das Forças Armadas, elas não poderão ser empregadas em qualquer finalidade que não seja a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a garantia da lei e da ordem. Então, por aqui, nós vemos que as Forças Armadas jamais poderão ser empregadas para fins circunstanciais, políticos partidários, que sejam movidos por paixões políticas de um dado momento histórico. Então, atualmente, nós vemos o povo clamando que as Forças Armadas tomem uma atitude diante de determinadas situações que se passam no nosso país. Ora, embora todo o poder emane do povo, ele não é um poder constituído para que as Forças Armadas possam agir por iniciativa do povo. Nos termos do artigo 1º da Constituição, o povo exerce seu poder por meio de representantes eleitos ou diretamente, mas nos termos da Constituição, que para essa possibilidade prevê o rito dos plebiscitos e dos referendos. E desse modo, constitucionalmente falando, as Forças Armadas deverão permanecer inertes, apesar das concentrações populares em frente aos comandos militares. Uma iniciativa própria das Forças Armadas, nesse sentido, sem ser acionada por nenhum dos poderes, representaria uma ruptura da ordem constitucional. Apenas um dos poderes constituídos, então, nesse caso, pode acionar as Forças Armadas, e para que elas cumpram a sua destinação estrita, expressa na nossa Constituição. Já no artigo 143, nós vemos a obrigatoriedade do serviço militar, que estabelece, como o próprio nome diz, que o serviço militar é obrigatório no nosso país. Muito embora o Constituinte tenha optado aí por uma obrigatoriedade temperada, já que nos parágrafos 1º e 2º está previsto um serviço alternativo, que em tempo de paz, após devidamente alistados, aqueles que alegarem imperativo de consciência, decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, podem se eximir dessas atividades de caráter militar. Então, é uma obrigatoriedade, mas temperada. E o artigo 143 também moderou essa obrigatoriedade, isentando as mulheres e também os eclesiásticos em tempo de paz, deixando claro que estes ficam sujeitos a outros encargos aí que a lei atribuir. E por último, aqui caminhando para o encerramento da minha exposição, né, por último e não menos importante, nós temos o princípio da derrogação parcial das liberdades políticas e direitos fundamentais. Sim, né, devido à índole de suas atribuições, a Constituição Federal negou aos militares alguns direitos políticos e também fundamentais. Vejamos o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, que fala: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, vírgula, salvo nos casos de transgressão militar ou crime definido em lei. Então, como vimos, pode ocorrer a prisão de militares tanto por transgressão disciplinar como por crimes militares, sem que se tenha ordem escrita ou fundamentada de autoridade judiciária e ainda que não seja em flagrante delito. E pior, o parágrafo 2º do artigo 142 veda a concessão de habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.
E pode se perguntar, mas a Lei 13.967 de 2019 não aboliu a prisão disciplinar de militares estaduais? Tem essa discussão. E a resposta é sim, aboliu. Mas em 20 de 5 de 2022, o STF, por meio da ADIM 6595, declarou esta lei inconstitucional por vício de iniciativa. E, segundo aquele acordo, a iniciativa para tal lei deveria ser do presidente da República em relação às Forças Armadas e dos governadores em relação às polícias e bombeiros militares. E o projeto de lei acabou sendo apresentado por parlamentares, então foi julgado inconstitucional por vício de iniciativa. Por fim, cumpre ressaltar também que, por esse princípio, os militares também não têm alguns direitos políticos, como o de se filiar a partidos enquanto em serviço ativo, nos termos do artigo 142, parágrafo 3º, também não podem se sindicalizar, muito menos fazer greve. Se fizerem, podem estar cometendo um crime militar, né, de motim, revolta, conforme previsto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º da nossa Constituição. E aí tal vedação tem o objetivo de manter as Forças Armadas imunes à captação da vontade classista, setorizada, política, que acabariam contaminando os valores maiores que foram entregues à proteção dos nossos militares. Então são essas as considerações aí que eu tinha para fazer sobre os princípios constitucionais militares implícitos aí na nossa Constituição. Muito obrigado a todos. Dr. Davidson, meus parabéns pela brilhante exposição. O nosso tempo já está um pouco adiantado, então, em face disso, com a enorme estima que tenho pelo Dr. Sérgio Ricardo, eu passo a ele a palavra, para que posteriormente, então, a doutora Ravene possa encaminhar os trabalhos para o final. Dr. Sérgio, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Anne. Boa noite, doutor Rafael. Nobres amigos, nobres companheiros da nossa comissão da OAB de Ceilândia, queridos alunos, futuros advogados, espero que se apaixonem pelo direito penal militar, uma área extremamente em crescimento, uma área que pode ser explorada de várias formas. Eu espero que realmente vocês hoje saiam daqui com uma visão satisfatória e apaixonante desse ramo do direito. Bom, então vamos lá. Eu vou falar de um aspecto extremamente interessante desse ramo do direito, que é a justiça militar na visão constitucional. Diferente da justiça comum, a justiça militar, ela está prevista na própria Constituição Federal nos seguintes moldes. Eu queria que vocês, se pudessem, vocês que estão aí nos assistindo, acessassem a Constituição Federal e acompanhassem aí no artigo 124 e no artigo 125, parágrafo 4º. Para entender a competência da Justiça Militar, é importante, na realidade, que tenham esses artigos muito bem entendidos. Vamos ao 124. O artigo 124 da Constituição Federal, quando fala desse ramo do direito, especificamente aí, a processo penal militar, diz o seguinte: compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Percebam que ela não fala quem ela pode julgar, que tipo de militares ela pode julgar, militares estaduais, militares federais, civis, quem ela pode julgar, ela não diz, né? Ela só diz o seguinte, que a ela compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Quem é que define os crimes militares? E aí nós temos que conhecer um pouquinho disso aí também. O Código Penal Militar define vários crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra, mas com a modificação que nós tivemos em 2017, inerente o que se entende hoje por crime militar, nós tivemos o quê? Uma extensão desses delitos, né? A Lei 13.491 de 2017 ampliou esse rol.
Então, hoje, não somente os crimes que estão definidos no Código Penal Militar, mas também crimes que estão previstos em legislação penal comum e no próprio Código Penal Militar. A esses últimos depende de enquadramento no artigo 9º do Código Penal Militar. E daqui a pouquinho eu vou falar rapidamente sobre isso. Então, voltando aqui. A Justiça Militar, ela pode processar e julgar crimes militares definidos em lei. No artigo 125, parágrafo 4º, ela diz o seguinte: a Constituição Federal reza que compete à Justiça Militar estadual. Agora sim, ela foi específica. Ela não está falando de qualquer Justiça Militar, mas sim da Justiça Militar estadual. A ela compete processar e julgar policiais militares e bombeiros militares, ou seja, militares estaduais. Ela foi específica e limitou a competência. No artigo anterior, no 124 caput, ela não limitou. A Justiça Militar ali tem uma competência ampla. Ela pode julgar todos que cometerem crimes militares definidos em lei. Já a Justiça Militar Estadual, não. Ela só pode processar e julgar os crimes militares cometidos por policiais militares e bombeiros militares. Bom, a partir daí nós entendemos, então, que a Justiça Militar Federal, que é do caput do artigo 124, ela tem uma competência ampla. Pode julgar todos, policiais militares, bombeiros militares, os militares das Forças Armadas, civis, todos. E a Justiça Militar Estadual, somente os policiais militares e bombeiros militares, a quem nós damos o nome de militares estaduais. Nesse contexto, é importante salientar, à luz do que o doutor Daldson estava falando, com toda essa movimentação em frente aos quartéis dos exércitos aí em vários lugares do Brasil, a possibilidade de cometimento de um crime militar por civil. E aí, então, pode surgir a indagação. Um civil cometendo crime militar em frente a um quartel do Exército, em um local sujeito à administração militar, ele está sujeito à aplicação da Justiça Militar ou não? Ele pode ser processado e julgado na Justiça Militar ou não? No outro sentido, digamos que um civil ele entrasse num quartel da Polícia Militar e cometesse ali um crime, né? Ou ele danificasse o patrimônio, cometesse furto, roubo, dano, ou ainda cometesse um homicídio contra um militar da Polícia Militar. A Justiça Militar Estadual poderia julgá-lo? Então, sem muitas delongas, vamos lá. O civil só pode ser processado na Justiça Militar Federal quando ele comete crime contra a instituição militar federal ou qualquer dos seus integrantes. Já a Justiça Militar Estadual, ela não tem competência para julgar o civil. Por quê? Porque foi limitada a processar e julgar policiais militares e bombeiros militares. Portanto, mesmo que um civil entre em um quartel da Polícia Militar, cometa ali um homicídio contra um militar que está em ato de serviço, não será julgado na Justiça Militar. Não na estadual, por quê? Porque a Justiça Militar Estadual não pode julgá-lo. E por que não na Justiça Militar Federal? Já que ela pode julgar o civil. Ali não, por quê? Porque a Justiça Militar Federal, ela só vai defender os interesses da União, da instituição militar federal ou dos seus integrantes. Portanto, entender essa distinção entre Justiça Militar Estadual e Justiça Militar Federal é indispensável para uma boa compreensão do direito militar. E não menos importante que isso, e até para completar, é preciso entender o que é o crime militar. Infelizmente, em razão do nosso tempo, nós não vamos poder abordar com propriedade o que é um crime militar. Mas eu gostaria aqui de lapidar algumas coisas que são importantes. Para eu entender o que é um crime militar, eu preciso entender o artigo 9º do Código Penal Militar. O artigo 9º é que traz as regras de definição do que é um crime militar. Repito, artigo 9º do Código Penal Militar. É a Lei 1001 de 1969. Hoje, nós podemos entender que o crime militar é aquele definido tanto no Código Penal Militar quanto na legislação penal comum. Se ele estiver definido no Código Penal Militar
e só puder ser cometido por um militar, normalmente temos ali um crime propriamente militar. Se ele estiver definido no Código Penal Militar, mas também na legislação penal comum, ou somente na legislação penal comum, aí nós teremos crimes impropriamente militares. Exemplo, o motim só está definido no Código Penal Militar. Ele só pode ser cometido por militar, portanto, é um crime propriamente militar. Ele sempre será julgado pela Justiça Militar, sempre. Insubordinação é um crime previsto somente no Código Penal Militar e ele só pode ser processado e julgado na Justiça Militar, seja estadual ou seja federal. Já furto, roubo, homicídio são crimes previstos em ambos os diplomas legais, tanto na legislação penal comum quanto no Código Penal Militar. Então, nesse caso, para definir se ele vai ser tratado como crime militar ou não, eu preciso saber se o fato ele se amolda a uma das situações elencadas no artigo 9º. Só exemplificando, então, se o crime é cometido por um militar da ativa contra militar da reserva, reformado ou civil, se ele é cometido por um militar da ativa contra outro militar da ativa, e quando for cometido contra militar da reserva, reformado ou civil, precisa o militar que o cometeu estar em ato de serviço ou em local sujeito à administração militar ou ainda atuando em razão da função. Se o fato não se enquadra em nenhuma dessas situações, para os crimes que estão definidos em ambos os diplomas legais, não pode ser tratado como crime militar. Exemplificando, digamos que um militar da ativa é convidado por um outro militar da ativa para uma festa de aniversário. No local da festa, um militar da ativa furta o celular de outro militar da ativa. Furto está definido nos dois, mas como foi cometido por um militar da ativa contra outro militar da ativa, crime militar. Depois de passar por essas análises, se o crime é militar ou não, é que eu vou chamar a competência da Justiça Militar, somente nesse momento. E ainda existem algumas exceções que são importantes. Por exemplo, se for o crime de homicídio cometido por um militar dolosamente contra um civil, porque ele fala, na realidade, de crime contra a vida. Eu estou exemplificando aqui o homicídio, mas nós poderíamos falar de outros, né? No caso do homicídio, se ele é cometido dolosamente contra a vida de um civil, em qualquer lugar, seja em local sujeito à administração militar, em ato de serviço ou não, não interessa em que local e nem de que forma, será julgado na Justiça Comum, competência do Tribunal do Júri. Nós temos algumas exceções quando cometidos por militares federais. E aí é um assunto um pouquinho longo, se eu entrar nele, eu vou tomar muito tempo. Então, voltando um pouquinho para a competência da Justiça Militar. Lembrando, a federal tem competência ampla. Ela pode julgar qualquer pessoa que cometa crime militar definido em lei. A Justiça Militar Estadual só pode julgar policiais militares e bombeiros militares, né? E o civil? O civil pode ser julgado pela Justiça Militar. É um assunto maravilhoso, é um assunto delicioso, a área é ampla, carente, precisa de muita gente ainda para atuar no direito militar. Normalmente, as pessoas que ali querem ingressar, elas têm, na realidade, ações maravilhosas. É uma área muito gostosa de trabalhar. Não sei se ainda tenho mais tempo, doutor Rafael. Doutor Sérgio, nós estimamos aqui o encerramento para por volta das 19h20, 19h30. Então aí fica faltando apenas a fala da doutora Ravene. Como vocês... Ok, então vou encerrar por aqui a minha fala, agradecer a oportunidade, né? Dizer que nós estamos à disposição para esclarecer assuntos dessa área do direito, que ela é tão pouco conhecida, mas tão vantajosa em todos os sentidos. Nós estamos à disposição. Sempre que precisar, só nos acionar. Um grande prazer, uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Excelente participação, doutor Sérgio. E eu aproveito aqui, de forma bem breve, o doutor Edmilson compartilhou aqui uma mensagem enaltecendo essa parceria firmada entre o IESB e a comissão que trata dos assuntos, né, militares. E, sem sombra de dúvidas, não haverá oportunidade para que outros eventos como esse sejam marcados. Tá joia? Doutora Ravene, por gentileza. Boa noite a todos. Muito obrigada por ter aberto esse espaço para nós da subseção da Ceilândia, né, lá da OAB. E assim, como meus amigos já falaram, eu vou ser bem breve.
eu vou estar falando mais ou menos como que funciona no âmbito militar, apenas para estar trazendo mais gente para o militar, os alunos. Então, assim, como que funciona a advocacia no direito militar? Primeira coisa, por que de um advogado, né, no âmbito militar é tão necessário? Porque aqui em Brasília, principalmente, nós somos a Polícia Militar, ela e as Forças Armadas são as únicas polícias, junto com o Corpo de Bombeiro, que que a competência é do âmbito da União, é âmbito federal, né? A gente tem essa especialidade aqui dentro da Polícia Militar, Forças Armadas e Bombeiro Militar do DF. Então, assim, é muito necessário sempre um advogado no âmbito militar, por quê? Porque dentro do âmbito militar tem muitos processos administrativos. E aí a gente começa pelos procedimentos de investigação, depois o inquérito policial, para depois a gente vir para o famoso PAD, que é o processo administrativo. Hoje, né, agora dia 2 de junho de 2022, foi feita uma lei, a 14.365, em que dá a oportunidade para os militares poderem entrar com ação, responderem por eles mesmos dentro de um processo. Apesar de que a OAB está questionando, a AGU está questionando, pediu uma ADI aí para o STF, porque está em desacordo com a nossa regra, né, da OAB, porque é incompetente, a gente não cabe. E, por exemplo, eu, 8 anos aí na polícia, tem muitos militares, por exemplo, que não entendem. Eles trabalham na rua, então eles não entendem muito como que funciona o âmbito de prazos, de como que tem que fazer uma peça, então como que eles vão, né, defendê-los. E aí, no direito penal também, que são só esses dois ordenamentos jurídicos dentro do militar, que é, no caso, o administrativo e o penal, que o penal são todos aqueles crimes que está dentro do Código Penal, porém, como por ser militar, tem o outro Código Militar. São os mesmos crimes, só que com códigos diferentes. O doutor Sérgio já explicou, né, como que isso acontece quando é civil, em local militar. Não vou me delongar muito por conta do horário. E aí também a gente vem trabalhar com os policiais na defesa deles, o básico do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa mesmo, né? Então, em todo momento do processo, é necessário que a gente esteja sempre presente, no caso do IPM, do PIP, para a gente poder estar ajudando os nossos clientes, né, os nossos famosos militares. E aí, por exemplo, o que acontece hoje no militar, na questão militar? São muitas associações, e nem sempre os advogados das associações são tão competentes ou entendem das leis, porque nem todo mundo está habilitado, né, está graduado ou alguma coisa com tanto entendimento no âmbito militar. Então, muita gente pergunta, como que eu faço para entrar nesse ramo do direito militar? Quando a gente acaba de se formar, né? Quando a gente é bacharel. Gente, nada melhor do que uma pós-graduação. Após a pós-graduação, ter o conhecimento das leis. São leis específicas. São leis que não estão na Constituição Federal, né? Então, são leis específicas, como a gente pode citar a 3765, a 10486, 13954, e aí por diante. São coisas, por exemplo, que no militar não é só com eles. No âmbito administrativo, depois que os militares falecem, ainda tem as pensionistas que têm direito. E tudo isso é necessário, às vezes, um advogado, porque nem sempre os próprios militares
tem esse vasto conhecimento para poder estar ajudando, né, nós civis aqui do lado de fora. Então, assim, a gente está aqui mesmo, os meus amigos já falaram da parte da Constituição, e eu estou aqui mesmo para poder explanar como que funciona dentro do âmbito militar, a gente como advogados, e convidar vocês também para que a gente está à disposição na OAB, se precisarem, tirarem dúvidas, qualquer coisa do tipo, a gente está à disposição. É uma área muito legal, é muito bom, mas pouco conhecida dentro das faculdades. Então, hoje em dia, é muito necessário. Os policiais estão precisando muito da gente, os bombeiros e toda a equipe militar, como advogados. E é uma área que não tem muitos advogados especialistas, tá? Então, acaba que dá para até ganhar dinheiro, né? Que todo mundo, a gente quer trabalhar para ganhar dinheiro. Então, é uma área muito boa, que dá para ter conhecimento legal e passar a ajudar os militares de forma adequada. E eu, de antemão, já quero agradecer. Estou encerrando aqui por conta do horário, estou de olho no horário. E já quero agradecer a todos por abrir as portas para a gente e nos colocar à disposição mais uma vez. Excelente, doutora Ravene. Meus cumprimentos a todos os expositores, doutor Daldson, que pontualmente descreveu a previsão constitucional, que traz esse arcabouço extremamente importante acerca do tema debatido. Doutor Sérgio, que apesar do tempo exíguo, delineou muito bem algumas regras de competência, e a doutora Ravene, que de forma brilhante apresentou um nicho muito interessante de atuação para aqueles que pretendem aí mergulhar na advocacia. Eu reitero, então, um convite a todos aqueles que nos assistem para que possam frequentar a OAB. Eu sempre conclamo os nossos alunos a participar da OAB, participar dos eventos, e eu tenho certeza que a Comissão de Direito Militar estará de portas abertas para todos aqueles que se interessem pela temática. Eu devolvo a palavra, então, à professora Ani, para que nós possamos encerrar, e um forte fraterno abraço a todos. Obrigada, professor Rafael, doutor Rafael. Não havia cumprimentado ali diretamente quando entrou o professor doutor Sérgio. Prazer, muito obrigada por aqui estar, doutor Davidson, doutora Ravene. Eu creio que esta é a primeira de uma das palestras. Vou manter, né, o contato aqui com o doutor Davidson logo após aqui a finalização, para que possamos agendar, então, outros painéis. É um momento importante para que os nossos alunos, os nossos mestrandos, possam fazer essa imersão, ou os que já possuem essa imersão teórica ou prática, que possam se especializar mais acerca deste tema, acerca deste assunto. Reitero os agradecimentos, agradeço aqui aos nossos expositores de uma forma muito destacada, agradeço o comparecimento de todos os nossos alunos e mestrandos, e declaro, então, encerrada a sessão de hoje do nosso 12º Congresso em Direito. Muito obrigada, muito obrigada. Um abraço carinhoso a todos e todas. Doutor Davidson, podemos